Amigos, essa semana eu recebi um vídeo que está circulando na internet e compartilhei lá no meu Instagram sobre a seguinte situação. Um advogado entrou em audiência com a juíza, uma audiência virtual, audiência feita ali pelo telefone, né, pelo celular, e ele estava sem camisa, sem camisa. Imagina essa cena. O advogado, ele entrou ali ao vivo com a juíza para uma audiência, para despachar com a juíza, e nesse momento que a juíza depara com ele sem camisa, ela sequer entra na questão do processo. Ela reclama ali e argui com ele que isso é inadmissível, que era inaceitável, que é uma falta de respeito. E o advogado ali profundamente constrangido, né? Mas se manteve ali como se estivesse na praia, não dá bem para ver aonde que ele estava. Mas eu queria saber de você, que talvez ainda não tenha visto esse vídeo que está viralizando na internet, o que você pensa a respeito dessa situação? Porque eu recebi muita mensagem do pessoal na internet, mas algumas situações assim muito diversas. Então, dentro dessa situação do advogado entrar na audiência com a juíza sem camisa, eu recebi mensagem de pessoas falando o seguinte: peneira mosquito e engole sapo, né, dando a entender ali que é uma falha pequena, outros dizendo que foi uma falha tão grotesca que ele tinha que ser cassado, que ele não podia mais exercer a advocacia. E aí eu me perguntei, puxa, é uma diferença muito grande assim de opiniões. Eu gostaria muito de saber de você, meu ouvinte, o que você pensa a respeito, porque eu vou te falar o que eu penso também no finalzinho do programa. Então manda sua mensagem aqui para mim. E agora, antes de entrar no próximo assunto, na próxima situação aí, né, que foi até uma situação que aconteceu, eu encontrei um colega meu na rua, assim, por acaso, um colega já antigo, até do INSS, já trabalhou comigo, e aí eu quero contar uma situação recorrente que se não aconteceu com você, aconteceu com alguém que você conhece. E encontrei um amigo meu que está com uma situação muito interessante. Vê se você não conhece alguém passando uma situação parecida. Ele tem uns parentes idosos que ficaram casados por décadas e, em dado momento, esse casamento se desfez. Eles decidiram ali se separar. Os velhinhos se divorciaram no papel, inclusive. Aí, o velhinho arrumou a novinha, né? O amor tem dessas coisas. Ele encontrou o amor da vida dele, a novinha, e morou com ela durante um tempo. E ela já tinha conta conjunta no banco, já tinha conta dentro de casa, já tinha plano dentário ali com ele. Só que aí ele ficou muito doente, ele teve um derrame, ficou com muitas sequelas, uma situação que precisa realmente ali de um cuidado. E, infelizmente, não deu certo também o casamento dele com a novinha. Essa união da escova de dente dele com a novinha acabou não dando certo. E ele ficou desamparado. E adivinha quem foi que está cuidando desse senhor? Adivinhou? Pois é, essa história é recorrente e ela acontece mais do que a gente imagina. Então, assim, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, eu não estou aqui falando que A, B e C está errado, mas eu estou falando que se a velhinha não ficar esperta, ela vai perder a pensão do INSS para novinha. E perde mesmo. Sabe por quê, meus amigos? Porque o casamento, ele já foi desfeito, ele já tem um divórcio averbado no papel, inclusive, e ainda que não fosse desfeito, a segunda mulher, a nova mulher que o senhor estava vivendo, ela já tem provas, porque o INSS, no caso de óbito, e é claro, ninguém sabe como vai morrer, a gente espera que demore muito, mas em algumas circunstâncias a gente percebe que é mais provável que a pessoa que está naquela situação de debilidade, né, já esteja mais próxima aí. E nessa situação, óbvio que a mulher, a nova velha mulher, né, a que está com ele de novo, ela depende da renda dessa pessoa, porque cuidar de um doente não é fácil. E a gente tem gastos de alimentação, médico, de remédio, não é tudo que consegue na rede pública, é ou não é? E fala aí se você consegue pegar todos os seus remédios na rede pública. Não consegue. Então, amigos, se ela não fizer provas de união estável, ela vai ter esse pedido provavelmente negado para sempre junto ao INSS. E quais são essas provas? Então, eu vou falar aqui para você que se conhece
alguém nessa situação, ou até se você é advogado, está me assistindo, e recebe algum cliente ali para fazer curatela, investiga o problema. Curatela é o quê? Ele precisa de alguém para responder. Por que ele precisa? Ele está em qual situação? Vamos descobrir que é mais fácil a gente se precaver agora do que fazer prova futura. O processo judicial, às vezes, demora 7 anos. Imagina a pessoa idosa, 7 anos esperando para receber um benefício que é alimentar. Pois bem, a partir do momento que esse senhor se divorciou da primeira esposa no papel e a primeira esposa não recebe pensão alimentícia, ela não vai ter direito à pensão por morte do INSS, ok? Se ela recebe pensão alimentícia na justiça, ou homologada na justiça, se ela prova ali que ele paga todo mês um dinheirinho para ela, caso ele venha a óbito, ela vai receber aquele valor ali, ou aquele percentual estipulado. A lei agora funciona dessa forma. E eu só estou falando para ex-esposa. A partir do momento que ele encontra uma nova esposa, um novo amor, ela vai começar a fazer provas ali. Então, mesmo não casando, quais são as provas que o INSS aceita? Lembrando que ele pede um período ali de 2 anos de união antes do óbito. Mas ele vai pedir ali conta de luz e conta de água no mesmo endereço, uma no nome de cada um, para configurar a mesma residência. Ele vai pedir ali o INSS para comprovar esse plano dentário que eu comentei com vocês na qualidade de dependente. Quando a pessoa, por exemplo, declara imposto de renda e coloca o dependente no imposto de renda, é uma prova. Filho em comum, acontece muitas vezes de acabar tendo um filho ali, esse filho ele acaba sendo uma prova. E é claro que o filho mais novo vai ser uma prova maior do que o mais velho, porque o INSS vai analisar se no óbito aquela pessoa que está pedindo a pensão estava dependendo do falecido, e não se ela dependeu alguma vez na vida. Então, isso aí já vai configurar a prova. Plano de saúde, tudo bem? Encargos domésticos. O que é encargo doméstico? Encargo doméstico, amigos, é quando você compra uma geladeira na Casa Bahia e aí vai entregar a geladeira e quem recebe é a pessoa que mora com você, é o seu marido. É quando você compra no Mercado Livre e aí tá lá o nome do seu fulano de tal. E quem que é a senhora? Eu sou a dona Beltrano, eu sou companheira dele. Isso é uma prova, isso é encargo doméstico. Muitas vezes as pessoas não guardam esses documentos e perdem a pensão, pois tem pessoas que já estão intencionadas de fazer essas provas. E aí, voltando para esse caso, se essa segunda mulher, essa mulher mais nova que viveu com ele, tem essas provas, são as provas mais recentes, e ele sai dessa união para que a antiga esposa cuide dele, more com ele, viva com ele, e até ali está usufruindo da renda dele também, nessa hipótese, a antiga esposa, que agora é a nova esposa, ela precisa fazer as novas provas. Ou ela vai casar de novo, e aí muito cuidado, porque até o óbito, o INSS vai avaliar se tinha 2 anos de união antes do óbito. Então, hoje você sai, mora com alguém, casa com alguém, você já não está habilitado à pensão. A não ser que seja um acidente. Mas nesse caso que eu estou citando aqui, não é o que os prognósticos insistem. E como eu, Aline, já atendi muita gente nessa situação, e é triste de ver, porque essa história, ela acontece. O casamento desfaz, o marido vai para o outro lá, e aí quando ele está doente, ele acaba voltando para a primeira esposa cuidar dele, e ela não desampara, ela cuida. Então até manda mensagem para mim, você conhece alguém nessa situação? Quais são as provas que vai fazer? Bota a conta de água ou a conta de luz no nome dele. Se já está no nome dela, tem que configurar essa residência junto. Entendeu? Vai no mercado, tá usando o cartão dele, da conta dele, guarda esses documentos. Porque eu já falei para vocês, gente, quando eu fazia direito, meu professor falou, quem ganha na justiça não é a pessoa que tem direito, é a pessoa que prova o direito. E o INSS, ele não sabe quem é você, não adianta ficar botando um monte de foto lá do passado. Porque é muito triste da gente ver a pessoa que tem direito, que precisa, que efetivamente viveu ali com aquele falecido, principalmente perto do óbito, quando ele mais precisava, perdeu o direito para uma outra que viveu um pouquíssimo tempo e acabou não configurando de fato a necessidade daquela renda. Isso é muito triste. E na justiça, mas é só ir para a justiça. Não pense que é fácil, não. Eu fui nessa palestra em Bangu e a doutora Gabriela fez um comentário muito interessante. Ela fez uma excelente palestra sobre pensão e ela falou o seguinte: aí o cliente chega, você pede os documentos e ele fala, se eu tivesse que ter esse trabalho, eu não contratava advogado.
Meu amigo, ninguém é mais interessado do que você mesmo. A gente, advogado, é muito interessado, mas a gente tem que fazer o quê? Falar com o juiz. Você acha que ele vai só acreditar na nossa palavra? Ainda mais agora, recebendo advogado sem camisa, a gente já se esforça tanto para conseguir manter essa imagem, mostrar do interesse que a gente tem para os nossos clientes, e aí, de repente, um colega, coitado, num momento de alguma insanidade, aparece ali de forma sem camisa, e aí desconstrói essa imagem. Então, assim, a gente é avaliado o tempo todo, mas temos que nos unir para o mesmo propósito. Então, assim, tem que caçar prova sim. Porque se o cliente fala isso para mim, fala, meu amigo, eu não vou te representar. Porque aqui a gente é um time, a gente joga junto. Eu preciso saber quais são as provas que você tem. E você tem que contar tudo para o advogado. Porque nesses casos, como esse que eu citei, do marido que sai do casamento antigo, vai para o casamento novo, que talvez nem seja um casamento, e aí depois volta para o casamento antigo, nesse caso, existem casos que a mulher antiga consegue comprovar dividindo com a nova, existem casos que a mulher antiga até consegue comprovar com as provas, aí tem que ter as provas, e a prova testemunhal, ela existe, mas ela não é única, tudo bem? E aí tem a maioria dos casos onde ela acaba perdendo realmente o direito. E às vezes a família fica até chateada ali com o advogado, mas infelizmente não fez as provas adequadas. Então, eu espero que essa informação esteja sendo útil para você ou para alguém que você conhece, para que a gente possa aí, pelo menos, informar o cidadão, né, do que é importante, do que é necessário. Por mais que a gente saiba como é difícil cuidar de um doente, temos que ter essas atribulações burocráticas também em mente, não pode perder de vista, tudo bem? Quero trazer uma novidade de uma alteração na lei. Ainda há pouco no programa do Zé a gente falou sobre a diferença dos poderes, do Executivo, Legislativo e Judiciário, e como é importante cada um ter a sua autonomia. Pois bem, teve uma mudança na legislação, onde hoje, foi semana retrasada essa mudança. Então agora o INSS ele tem legitimidade legal para cessar benefício. Lembra que eu falei com vocês do pente fino? Que agora está a festa do pente fino. E aí, mais uma vez, tá, gente? Quem fez benefício fraudulento tem que pagar, tem que parar de receber. Eu jamais vou defender uma pessoa que está errada. Mas, na prática, o que eu estou vendo é o governo falando abertamente para a imprensa que quer economizar, que quer cortar custos, mesmo com essas viagens loucas que anda fazendo, e vai fazer pente fino estimando uma economia de não sei quantos bilhões, de 8 bilhões inicialmente. Gente, se eu estou estimando uma economia, eu estou dizendo que entrou um monte de benefício fraudulento. Só que eles não têm como dizer isso. Se eles soubessem que estava entrando esse benefício, eles não deixavam entrar, o erro do INSS. E na prática, o que eu estou vendo? Eu que atendo, faço trabalho social, inclusive aqui na rádio, estou vendo um monte de pessoas ali, idosas, que não se locomovem, semi-analfabetas, às vezes não tem aquele entendimento, às vezes até a gente que não sabe ler e escrever, eu mesmo quanto advogado tem que ler, reler, aprender, estudar para entender. Essas pessoas estão sendo às vezes acusadas ali pelo INSS de uma irregularidade, e presta bem atenção, porque irregularidade é algo que não está regular. Ou seja, eu não estou dizendo que está uma fraude. E às vezes o que não está regular? Uma cópia de alguma coisa que não está no processo, que o processo era de papel, o INSS nem localizou o processo e está dizendo que não achou a prova e está cancelando o benefício. Então, eles estavam chamando as pessoas de peitinho, estão ainda, para a pessoa se defender de uma coisa que ela nem sabia que estava sob ameaça, que até então todo mundo achava que a aposentadoria era para sempre. Ou seja, para sempre, até o governo mudar de ideia, né? Não mudei de ideia, acho que essa aposentadoria sua acho que não cabe não, esse vírgula aqui não tá legal. Gente, pelo amor de Deus, tá tudo errado, a gente não pode fechar o nosso olho, tem que ficar por dentro. E até então ele chamava a pessoa tinha que fazer a defesa para ver se vai cancelar ou não. Aí o que os nossos representantes de Brasília fizeram? Uma lei? Pois é, eu tô falando aqui de senador, eu tô falando aqui de deputado federal e tô dizendo que foi sancionada pelo presidente. Uma lei que muda lá o artigo 27 da legislação, onde ele diz que o INSS poderá, olha que bonitinho, poderá adotar medidas cautelares visando conter gastos no pagamento de benefícios por ele administrados decorrente de irregularidade ou fraude. Fraude é uma coisa, irregularidade é outra. Tem que avaliar, tem que tentar botar o benefício regular. Mas antes de tentar botar regular, ele já está dando ao INSS essa legitimidade
de adotar medidas cautelares. O que é medida cautelar? É cautelar para quem? Deveria ser para aquele segurado que conta com dinheiro para ter um prato de comida na mesa, para comprar um remédio. Não, é cautelar para o INSS. Não, se você identificar que tem irregularidade, então você pode, a priori, você pode cautelarmente suspender esse benefício como se fosse nada. E eu estou falando aqui, gente, de quem ganha um salário mínimo. Então, assim, eu cheguei a falar isso na palestra que eu dei, contei um caso de uma defesa que eu fiz, dizendo o seguinte: é esse o bandido brasileiro? A gente só vê o trabalhador sendo acharcado. É isso, é idoso, aposentado, gente que está recebendo benefício, sendo colocado na parede como se fosse um meliante. E aí, eu vejo a notícia no jornal dizendo que a empresa aqui no Rio de Janeiro ganhou 20 milhões para cuidar do transplante de órgãos quando nem precisava, porque o Hemorrio faz um excelente trabalho, a gente tem uma empresa pública que funciona perfeitamente, e aí passou essa licitação para uma outra empresa que sequer tem estrutura, que ganhou já 20 milhões e que fez a doação de órgãos sem uma análise de HIV. Se não analisou HIV, não analisou hepatite, não analisou nada. Gente, isso é muito sério. O mais difícil conseguimos, que é a doação do órgão. Como que o laboratório não faz sequer isso? Isso tem a chancela dos nossos governantes e nada acontece. Ninguém ser preso ainda cautelarmente, né? Cadê a medida cautelar? Não. Se o INSS entender que está errado ali, ele pode suspender o benefício daquele idoso de um salário mínimo. Então, assim, eu gosto de trazer alegria, eu gosto de trazer esperança, mas a gente não pode se omitir e se calar para o que está acontecendo. E essas coisas acontecem porque não tem ninguém divulgando. As pessoas querem divulgar essas histórias aí, né, tristes, sem uma pessoa específica, sem um culpado específico, ou botando alguém ali para lixar, mas não fala do problema que o trabalhador sofre. E eu espero aqui estar contribuindo com essa informação social. Tudo bem, amigos? Então, é triste, é uma informação que existe e eu não gostaria de estar divulgando para vocês, mas a alteração legal, ela já aconteceu há um tempo atrás. Além disso, o STJ também está se manifestando contra pagar os atrasados dos aposentados que ganham na justiça, porque o que acontece? Falei aqui ainda há pouco, tem ação judicial que demora 7 anos, 8, 12, né? Tem outros que demoram aí, mínimo pelo menos 1 ano e meio na justiça, quando tem que ir para a justiça. E aí, agora o STJ está entendendo que, dependendo da situação, ou seja, 80% dos casos, não vai mais receber o atrasado desde o pedido no INSS, não. Vai receber o atrasado desde a citação do processo judicial. Só que até você ir ao processo judicial, você já tentou a beça lá no INSS, não é verdade? Então, assim, agora, o advogado ele tem que ficar muito atento, muito esperto para poder brigar mesmo pelo direito dos seus clientes. Então, se é importante a gente fazer essas coisas mais complexas, que dirá uma coisa simples, como colocar pelo menos uma camisa para falar com quem de direito ali resolve. É ou não é, meu povo? Mas aí, voltando para essa questão da gente se situar, eu vou contar 2 situações aqui. Por que a gente tem que ter essa razoabilidade que a dona Maria trouxe de forma assim muito... Eu achei muito interessante, né? Se colocar no lugar do outro, tentar entender o que aconteceu, mas não quer dizer que o entendimento justifique, mas que a gente não linche ali e não fique penalizando para sempre aquela pessoa. A primeira coisa que eu vou contar é esse caso aí, meu marido, quando ele era novinho, e aí ele observou que um patrão dele, na verdade um empresário para quem ele prestava serviço, estava falando lá com um funcionário. Estava um dia de muito calor e ele estava falando ali com o funcionário: olha só, isso aqui é uma empresa, você não pode vir de bermuda. Não pode. Se fosse outra pessoa, talvez tivesse linchado ali aquele funcionário. E ele achou aquilo muito interessante porque a gente inconscientemente já bota uma calça, né, já bota uma roupa mais apresentável, mas muitas vezes a pessoa não teve essa maldade, pensou apenas no calor, eu tô com uma bermuda social, tô bem vestida. E eu não tô julgando aqui se você trabalha ou não de bermuda, mas eu particularmente, eu sou da antiga, sou uma pessoa mais conservadora. Eu acho que é uma forma de mostrar para quem você está prestando serviço um maior respeito, ainda que aquela pessoa talvez não ligue, talvez para ela não seja nada. Então, enquanto eu fui servidora do INSS, fui gerente de agência há muito tempo, eu não permitia que os meus funcionários trabalhassem de bermuda, porque muitas vezes eu recebi funcionários na servidor público e não trabalhar de bermuda. Então, é algo que não pode acontecer. E aí, a outra questão que eu vou contar aqui para vocês, eu já contei uma vez, e é algo muito interessante. Tem um amigo meu, que até fez aniversário dia 12, um beijo para ele, que a primeira vez que ele foi a Petrópolis, ele estava no carro no sinal fechado,
tinha os papéis de bala no carro. Ele, distraído, disse que botou a mão para fora do carro e jogou os papéis, amassou o papel de bala e jogou ali pelo carro. Ele disse, gente, que o rapaz que estava atrás, estacionado no sinal, abriu a porta do carro, desceu do carro, pegou o papel de bala e sequer olhou para ele. Enfiou o papel no bolso, voltou para o carro, sentou e não falou nada. E ele falou que ali virou uma grande chave, porque ele não fez por mal. Da onde ele veio, aquilo era normal. A gente às vezes se habitua com coisas que não são certas, não são legais. Mas a gente precisa lutar contra essa primeira impressão, esse primeiro aprendizado errado. E ele mesmo, ele falou isso, gente, eu preferia que esse homem tivesse me batido, me xingado, pelo menos olhado para mim, mas ele simplesmente não fez nada e eu me senti o pior cara do mundo. Eu queria voltar no tempo, eu queria me enfiar no buraco. Então perceba que as maiores lições não são aquelas que quando você vai pagar geral para a pessoa, botar o dedo na cara, porque todos nós erramos, todos nós em algum momento erramos, e o colega ali, ele errou, e foi um erro realmente muito grande, para minha visão, grave, porém, ninguém merece a cruz, a gente precisa mostrar como é que se faz, né? Fazer o que tem, dar a advertência cabível, não permitir, obviamente, que ele consiga ali fazer a audiência com a justiça, seria de fato uma falta de respeito, mas em contrapartida, e aprimorando também as nossas táticas. O que a gente vai ganhar crucificando uma pessoa? Não, a gente precisa mostrar qual que é o certo, para que as pessoas que talvez não saibam qual é o certo, elas entendam e não queiram mais fazer da forma errada. E nesse dia que aconteceu isso com esse meu amigo, isso já tem muito mais de 20 anos, ele disse que ali ele tomou a decisão, pois ele morava em Caxias, né, e ali ele decidiu o seguinte, pois é em Petrópolis que eu vou criar as minhas filhas. Nem filho ele tinha, era recém-casado. Pois é em Petrópolis que eu vou morar com a minha família e criar as minhas filhas. E, de fato, ele que já mora lá há bastante tempo em Petrópolis, tem 2 meninas lindas, já estão até na faculdade, então quis compartilhar essa situação que aconteceu, que é um evento real, para a gente começar a assimilar e tentar tirar o ódio e entrar o amor. Eu espero que essa informação tenha sido de alguma forma útil aí para você. E a gente começando a pensar nessas questões, vai melhorando ainda que só um pouquinho a sociedade, né?